Hoje eu acordei otimista e hoje eu quero falar um pouco de como a esquerda está cada vez mais decadente no Brasil. Mas primeiro, sem querer ser chato, eu quero traçar um panorama histórico da presença da esquerda no Brasil para a gente entender um pouco da dominância de ideologias coletivistas em terras tupiniquins. A realidade é que o Brasil, desde a inauguração da República, sempre foi um país socialista. Sempre foi um país mais inclinado à esquerda. Sempre. E eu nem tô falando só dos presidentes da República, que também foram todos socialistas, mas sim da mentalidade do povo brasileiro em geral. Que talvez pela falta de informação mesmo, pela falta de conhecimento, sempre foi um povo alienado e facilmente enganado pelo discurso populista de políticos que gritavam que ia trazer mais direitos, que iam diminuir a desigualdade social com programas assistencialistas, desenvolvimentismo, criação de empresas estatais, serviços públicos gratuitos. E sem saber do quão prejudiciais para a economia essas políticas estatizantes são, o brasileiro sempre se deixou levar por esse conto do vigário, vamos por assim dizer, achando que quanto mais intervenção estatal na vida das pessoas, mais prosperidade. Lei do engano. Mas dá até para entender aquele brasileiro dos anos 30, dos anos 40, sem acesso à informação, sem internet, miserável ao ponto de ter que se matar no campo para trazer comida para os seus 6, 7 filhos. Então dá até para relevar a ignorância do povo naquela época, que acreditava que elegendo um fascista que nem Getúlio Vargas, as coisas iriam melhorar. Já na época do regime militar o caso é bem curioso, porque hoje quem defende regime militar é automaticamente tratado como alguém de direita, né? Regime militar, direita. Só que, economicamente falando, os presidentes do regime militar foram tão socialistas quanto a Dilma e o Ciro Gomes são hoje, por exemplo. Sim, eu sei, é óbvio que sem eles o Brasil teria se tornado uma ditadura comunista aos moldes de Cuba e União Soviética. Então, dos males, o menor. Mas dizer que regime militar é uma representação da direita é muita forçação de barra. Imposto, centralização de poder, planificação da economia, empresas estatais, desenvolvimentismo e tantas outras coisas defendidas por esquerdistas reinavam na época do regime militar. Com o fim do regime militar, o que nós temos? Uma direita completamente deturpada e tida como responsável por uma ditadura, e uma esquerda muito forte que taxava quem não era de esquerda de ditador, de autoritário. E foi com essa narrativa que a esquerda dominou de vez o cenário político do Brasil. De 1985 até pouco tempo atrás, quase não existiu direita no Brasil. Era praticamente um crime você se dizer de direita no Brasil após o regime militar. E para piorar, quando Lula assumiu em 2003, todo o mundo, todos os países passavam por uma era de crescimento econômico absurdo. Até mesmo o país mais comunista conseguia crescer no início do século XXI. Inclusive esse é um tema para um próximo vídeo, hein? E era inevitável que o Brasil, que é um grande exportador de commodities, crescesse também. Só que adivinha quem ficou com todos os méritos do crescimento econômico brasileiro do período? Sim, ele mesmo, o Lula. Aí acabou de vez, né? A esquerda dominou o Brasil, o Lula passou a ser idolatrado pela massa brasileira e até hoje, mesmo com tanta informação, ele é tido por muitos como o responsável de ter tirado milhões de brasileiros da pobreza com projetos de distribuição de renda. Só que o tempo passa, meu amigo. O tempo foi passando, Brasil cada vez mais inclinado para a esquerda, mais intervenção na economia, escândalos de corrupção, crise econômica, crise política e blá 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 blá. Esquerda perdeu a força. Aí você combina isso com o fato de agora nós termos muito acesso à informação com a internet hoje em dia, e quem tem bom caráter desiste da esquerda. Pelo menos eu não consigo crer, eu me recuso a acreditar que alguém hoje, em sã consciência, com tanto acesso à informação, ainda acredite em socialismo e comunismo. Tipo, há uns 20, 30 anos atrás, sem internet, com os livros do MEC todos enviesados pela esquerda, uma direita completamente confusa e sem força, dá até para entender que muita gente tenha caído na esquerda por pura ignorância e por doutrinação. Mas hoje não tem desculpa. E é óbvio, sempre vai existir os imbecis que acreditam em contos de fadas. Só que quem tem um pingo de senso lógico e um pouquinho assim, de honestidade intelectual, sabe que o caminho do Brasil era se tornar uma Venezuela. Sabe.
O brasileiro continua amando o Estado? Sim, em grande parte sim. O brasileiro ama receber as migalhas do governo depois de ter pagado 5 vezes mais em impostos. Mas, cara, a classe política hoje em dia não tem mais paz, né, se você for ver. As pessoas passaram a odiar os políticos e a política em geral. Elas estão deixando de ser coletivistas, elas estão clamando por mais liberdade. E a internet só faz comprovar isso tudo que eu tô dizendo aqui. Se você defende pautas de esquerda na internet, me desculpa, mas você tá ferrado. É questão de minutos até chegar um chato pra te refutar, cara. Qualquer esquerdista sumido não tem paz hoje em dia. Isso é maravilhoso. A esquerda tá morrendo. E com isso, o Estado aos poucos também vai morrendo. E eu acredito não, eu tenho certeza, que esse é o primeiro passo para as liberdades começarem a acontecer. Eu quase chorei aqui. Bom, eu acho que eu tô sendo muito otimista. Talvez a esquerda esteja só adormecida para voltar com tudo daqui a uns anos e fazer com que a Coreia do Norte pareça primeiro mundo comparado com nós. Mas sei lá, faz bem sonhar um pouco, né? E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.